Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da cura no autismo. Em 2021 até fiz um post e até repostei recentemente no perfil Vivemos uma Realidade Autista do Instagram. Vamos lá. Quando os profissionais da saúde falam de cura no autismo, eu tenho vontade de não sei o que, mas assim, o Código Penal me impede. Por quê? Porque o termo cura para os profissionais da saúde, ao meu ver, só deve ser utilizado quando estamos falando de algo que pode ser curado, uma doença. E todos nós sabemos, quem não sabe, fique sabendo, que autismo não é doença. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que traz características para a pessoa que é autista. Cada um na sua maneira. Então, os profissionais da saúde usarem o termo cura, para mim, é infração ética e é desumano. Porque esses profissionais, médicos, psicólogos e outros que são da educação, mas que fingem ser da saúde, eles usam esse termo de forma marqueteira para chamar a atenção da audiência. Aí depois ficam, mas a gente está chamando de cura, é o melhor desenvolvimento da criança, é que ela tenha mais autonomia, então vai catar coquinho, não é cura. Não é cura. Bem, então, os profissionais da saúde que usam o termo cura, ao meu ver, não quero adjetivar, mesmo médico, geneticista, etc., que esteja trabalhando nessa cura. Porque o que seria essa cura? Uma medicação para evitar que crianças autistas venham ao mundo? O que seria essa cura? Uma medicação para diminuir os sintomas, os prejuízos, os atrasos das pessoas autistas, com maior prejuízo no desenvolvimento intelectual, por exemplo? Por que vocês não esclarecem exatamente o que é que estão trabalhando, ao invés de ficarem marqueteiramente falando de cura, para serem lembrados na história como aqueles que inventaram a cura de uma coisa que tecnicamente não tem cura? Correto? Então, de que cura nós estamos falando? É a mesma coisa que a pessoa fala, saiu do espectro, saiu como? Não tem mais sintomas? Não tem mais atrasos significativos notórios? Então, assim, as pessoas são meio descuidadas ao falar disso, e isso é muito ruim, porque alimenta muita esperança na cabeça dos familiares e de próprios autistas. Muitos autistas que nem querem deixar de ser autistas, diga-se de passagem, mas existem aqueles que desejariam, entre aspas, deixar de ser, fecha aspas, ou que desejariam ter menos sintomas, ou familiares que desejam que tenham menos sintomas. Enfim, tudo bem, não julgo os familiares, não julgo as pessoas, cada um sabe o que sente, cada familiar tem a sua percepção do transtorno, tem a sua realidade. Existem realidades de indivíduos autistas com muito prejuízo, que se agridem, se mutilam, agridem as pessoas, batem a cabeça na parede. Esse tipo de realidade é diferente da minha e realmente é muito doída. Então eu não julgo os familiares que esperam essa cura. Eu já esperei, eu já desejei. Inclusive no meu post de 2001 eu falo um pouco dessa cura que ainda não existe. Mas hoje eu vejo que tecnicamente o termo é maldito, mal escrito, mal falado, principalmente por profissionais que deveriam deixar claros que cura que a gente está falando, né? De novo, nós vamos criar uma vacina para todas as mães que ficarem gestantes tomar e nunca mais nascer criança autista, é isso? Aí vai ter pro TDAH, pro DI, vai ter para tudo? É disso que a gente está falando? Porque eu tô com dúvidas.
ou são melhores medicações para diminuir sintomas? Lembrando que medicações têm que ser combinadas com intervenções, estimulações. Lembrando que o indivíduo ele vai continuar tendo as suas características enquanto indivíduo, que podem ser características de autistas, podem ser características de não autistas. Lembrando que existem indivíduos que têm características de autistas que não são autistas. Lembrando que tem muita gente que força diagnóstico, tem muita gente querendo sair, muita gente querendo entrar. Muita gente que entra sem ser, por diagnósticos errados, por diagnósticos forçados, feito por médicos que agem sei lá como. Mas enfim, percebem que isso virou um show, uma brincadeira na cabeça de alguns, principalmente profissionais? Vejam, não julgo os familiares, principalmente aqueles que têm uma dor, que têm uma vivência, uma vida sofrida com essas crianças tão comprometidas, com essas pessoas tão comprometidas. Esses, assim, são guerreiros. Todos nós somos, mas esses, sem fazer comparações, sem aliviar a dor de ninguém, sem dizer que ninguém sofre mais do que ninguém ou sofre menos, mas vamos lá, né? Eu sou pai de uma criança autista que tem um nível de autonomia, um nível de desenvolvimento, um nível de intelecto, né? Eu tenho uma condição social e financeira boa, então a gente sabe que tem realidades muito mais sofridas do que a minha, de que de muitos nós. Então a gente tem que olhar ao lado de todo mundo e respeitar a dor e a opinião de todo mundo. Por isso que esse vídeo é uma crítica aos profissionais e não aos pais que esperam uma cura. Eu, quando meu filho foi diagnosticado, eu fiquei, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo isso com o meu menino? Como se o autismo fosse um castigo. E na vida de alguns, devido ao alto grau de comprometimento, pode ser mesmo, porque não é fácil. Não é? Quando a gente fala de pessoas muito comprometidas. E mesmo pessoas mais leves, mais moderadas, usando um termo ortográfico para ficar mais fácil, porque dependendo do contexto social e da maneira que a pessoa recebe isso e lida com isso, também pode ser. Então assim, não estou julgando as famílias. E eu mesmo desejei que meu filho não tivesse autismo por várias vezes. Hoje eu lido bem com isso, eu administro isso, eu sei lidar com isso, eu sei que o autismo, meu menino está bem e tem um futuro promissor. Então hoje eu continuo desejando só o que eu desejei desde a primeira vez, além de que ele não fosse autista naquela época. Hoje eu não me preocupo mais com isso, mas que é que ele seja autônomo, independente. Então eu desejo isso para ele, desejo isso para o Benício, desejo para todos, né? Desejo que o mundo seja um mundo mais preparado para lidar com as pessoas com autismo. Lembrando que deficiência não é só derivada do autismo. Lembrando que pessoas que nascem, entre aspas, neurotípicas, fecham aspas, podem vir a se tornar deficientes por acidentes, por exemplo. Então assim, a gente precisa melhorar o mundo, a gente precisa ajudar as pessoas precisam melhorar, vencer mais essa luta interna. Mas a gente também tem que compreender que tem situações que a pessoa desejar a cura não é uma coisa ruim, porque a realidade dela é muito sofrida, a percepção dela é muito sofrida, tá tudo bem. Agora, os profissionais é que me incomodam, né? Falar de cura para uma coisa que nem doença é, e depois começar a usar o Aurélio, o dicionário, para inventar vários significados para essa cura. Não foi bem cura que eu quis dizer, foi isso, foi aquilo. Ou seja, não é cura, né? São boas intervenções, medicações quando for necessária por um tempo determinado, boas estimulações, bons investimentos em educação profissionalizante dentro daquilo que os autistas gostam, o seu filho gosta, o seu paciente gosta. Ou seja, ser inteligente, ético, humano, né? Preparar o mundo, lutar pela inclusão. E aí esses profissionais ficam, né? Cura pra lá, cura pra cá, tal. Então assim, é foda, né? É duro ouvir isso, né? É duro. Mas a minha crítica é essa, tá? Que fique bem claro. Aos profissionais e jamais aos próprios autistas e familiares, tá bom? Um abraço.